Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom jogo do Fogão e um Flamengo ainda abaixo do que a gente espera. Sem Gerson e Arrascaeta, o Domi errou de novo, especialmente nas substituições. E lances polêmicos no final do jogo. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A escalação já surpreendeu, sem Gerson e Arrascaeta, os dois no banco de reservas, e a formatação tática mais ainda. O Domenech Torrent, ele escalou o Bruno Henrique como um centroavante, o Pedro Rocha pelo lado esquerdo e o Gabigol pelo lado direito. Pra mim aí já começa tudo errado. Por quê? Porque o Pedro Rocha até foi bem, fez um bom primeiro tempo pelo lado esquerdo nesse 1 contra 1, nesse jogador vertical de velocidade. Mas quem mais se destacou fazendo isso pelo Flamengo foi o Bruno Henrique ano passado. É o Bruno Henrique que tem essa capacidade. Eu sei que o jogo aéreo dele é muito bom, eu sei que ele tem boa estatura, bom posicionamento, fez muitos gols ano passado também dentro da área, e inclusive teve uma grande chance de cabeça num cruzamento do Pedro Rocha. Tudo isso é verdade. Mas você fazer isso, na minha visão, você tira o melhor do Bruno Henrique, que é exatamente essa penetração dele pelos lados para dar assistência para o Gabriel, e tira o Gabriel da área, onde ele é letal. Ele acabou saindo muito da grande área para buscar jogo, ou centralizando atrás do Bruno Henrique, ou buscando o jogo pelo lado direito. E aí na armação, o Domenech optou pelo Diego Ribas, que até fez um bom jogo, um jogo de entrega, um jogo de qualidade, mas a gente não entende pela qualidade, pela intensidade, porque o Arrascaeta vem sendo reserva desse time. E o Gerson também, né? Ele acabou preterindo o Gerson para a entrada dessa formatação tática aí que eu falei. Bom, o Flamengo fez um primeiro tempo até de posse de bola, mas a chance mais clara, com exceção dessa cabeçada do Bruno Henrique, foi uma chegada do Luiz Henrique pelo lado esquerdo. O Luiz Henrique tem muita velocidade e o Botafogo apostava nisso, né? O Paulo Autuori, que conseguiu segurar o Sampaoli no Nilton Santos, usando até 4 atacantes, mas apostando exatamente nessa recuperação de bola e jogando em velocidade, usou pouco o Luiz Henrique pelo lado esquerdo. Ele teve a grande chance do jogo, né? Perdeu um gol embaixo dos paus, ele tabela, recebe dentro da área, na pequena área, e acaba perdendo o gol. Mas o Flamengo, que me chama a atenção, e por isso eu tenho dito que o Flamengo está estranho, eu acho que tem um componente físico que deve estar prejudicando, porque os movimentos desses jogadores, eles estão muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. O Gabigol, ele tinha muito mais assertividade, né? Tem uma bola no segundo tempo que ele recebe pelo lado direito e ele opta por concluir a gol, mesmo com a marcação do Benevenuto na frente dele, o Canu, na verdade. Na frente dele, tá faltando combinação de jogadas, tá faltando aquela infiltração, aquela transição rápida do Flamengo. Eu sei que mudou o comando técnico, eu sei que muitas vezes isso se perde, e sei também que a parte física, ela acaba influenciando. Mesmo assim, individualmente, tem alguns jogadores que não estão mais rendendo. O Bruno Henrique é um exemplo, né? O Bruno Henrique, muita gente fala que foi um ano atípico dele em 2019, eu até acho que não. Realmente, o que ele jogou ano passado foi incrível. Mas o início desse ano ainda tinha o Bruno Henrique e o Gabigol na parceria afinada, nos movimentos, os dois se entendendo, mas na manutenção de um padrão também, né? De um time que tinha o Gerson, o de Arrascaeta, e com a entrada no segundo tempo, quase sempre do Michael, que simplesmente está descartado no elenco. Não é utilizado pelo Domenech Torrent, ele não vem recebendo oportunidades. E na ausência do Pedro Rocha, na ausência que eu digo, quando ele substitui o Pedro Rocha, por quê? Porque no intervalo, no segundo tempo, ele desloca, ele inverte essa questão tática, né? Ele devolve o Gabigol para a centroavância, joga o Bruno Henrique lá pelo lado esquerdo e bota o Pedro Rocha pelo lado direito. Só que era a única coisa que estava funcionando, era o Pedro Rocha do lado esquerdo. E aí o Pedro Rocha não conseguiu jogar. Até porque o Guilherme Santos, esse camisa 11 do Botafogo, jogou demais, uma barbaridade que ele marcou. Esteve em todos os lados do campo e a marcação do Botafogo funcionou muito, né? Por isso que o Flamengo, durante quase todo o segundo tempo, não teve uma finalização sequer, foi ter lá no finalzinho com o próprio Bruno Henrique numa jogada individual. Ou seja, a estratégia do Botafogo funcionou, estava funcionando muito melhor, até quase o finalzinho do jogo, beliscando com algumas oportunidades. No segundo tempo, o Flamengo teve muito mais posse, mas muito mais dificuldade de infiltração. E aí, o que eu não entendi do Domi foi que no segundo tempo, o jogo está 0 a 0, você está jogando em casa, é um mandante, um clássico,
teoricamente está mais com a bola. Ele tira o Diego Ribas e aí todo mundo imaginava que ele colocaria o Arrascaeta para dar mais intensidade, você ficar lá naquele chamado último terço, ele coloca o Thiago Maia, que é um volante interessante, de ótima qualidade técnica e tudo mais, mas ficou estranho, não entendi. Ele é obrigado a substituir o Rodrigo Caio pelo Tuller, né, por conta de uma lesão, num erro individual do Léo Pereira, em que o Rodrigo tem que dar o carrinho e acaba recebendo o cartão, abre a virilha, né, sente a virilha e acaba sendo trocado pelo Tuller, que entrou bem, tudo bem, até aí não tem problema nenhum. O que eu estou sentindo falta do Flamengo é uma improvisação maior. Eu tô vendo um time muito previsível, burocrático, sem aquela verticalidade que a gente se acostumou a ver. Tem as atuações da defesa, né, adversária, que a gente tem visto equipes fechadas contra o Flamengo. O Paulo Autuori apostou nisso também e conseguiu, digamos assim, um placar parcial no finalzinho do jogo que quase lhe deu os 3 pontos. Também não entendi o porquê o Matheus Babi, ou Babi, é o titular no lugar do Pedro Raul. Esse moleque, pra mim, ele é titular absoluto, né? Ele, não só pelo gol, o golaço que ele fez hoje, ele já vinha entrando bem. Dos jogos que assisti dele, é 9 de ofício mesmo. Ele tem ótimo posicionamento, alto, bom cabeceio, ele é muito interessante esse jogador. E aí o Pedro Raul entra no segundo tempo e faz um golaço na bola parada, né? A bola espirra, ele dá um voleio para vencer todo mundo ali. Parecia que o Botafogo conquistaria a vitória. Antes disso, o VAR entrou em ação num gol anulado do Flamengo. O Bruno Henrique vai disputar uma bola e ele cai, a bola bate no braço direito dele e na sequência o Felipe Luiz centraliza para o Gabigol fazer o gol. O lance é difícil de ver ali a olho nu, né, pelo menos na primeira imagem, e acredito que para o árbitro também, mas me chamou a atenção, não que isso seja a regra, tá, gente? Mas me chamou a atenção que todos os jogadores do Botafogo saíram correndo desesperados para o árbitro para indicar que tinha tocado na mão do Bruno Henrique. Eu já ouvi de árbitros, e eu não quero motivar jogadores a fazerem isso, mas eu já ouvi de árbitros que quando a reclamação ela é de uma forma muito veemente, é porque tem alguma coisa errada. Agora nem precisa disso, né? Antigamente o árbitro não tinha o auxílio da tecnologia e tinha que se valer muito dessa questão do ambiente, né? Poxa, os caras estão reclamando demais, alguma coisa errada deve ter. Mas aí o árbitro de vídeo corretamente chama o Leandro Voaden para ver se essa bola bate na mão mesmo. Se bate na mão, é regra, precisa anular o gol. Eu vi algumas pessoas reclamando de um pênalti sofrido pelo Bruno Henrique antes. Eu não vejo a penalidade, eu vejo uma disputa normal, quando o jogador chega, ele até meio que tenta cavar, quando ele cai, bate com a mão no braço dele. Não é uma regra que a gente, enfim, ache o máximo, né? Ache uma maravilha, porque nesse caso, por exemplo, foi totalmente ocasional, não teve intenção do Bruno Henrique, mas a FIFA não quer que na origem do gol, ou quando a bola entre no gol, que a bola bata no braço ou na mão do atacante. Então o árbitro não tem o que fazer nesse aspecto, ele precisa anular o gol. Foi o que aconteceu. Depois do gol do Pedro Raul, o VAR entrou em ação mais uma vez, e no lance muito parecido com o que aconteceu no empate também do Flamengo contra o Grêmio no Maracanã na rodada passada, em que o Flamengo perdia o jogo até o finalzinho quando vem uma penalidade. As duas penalidades aconteceram. O chute do Vitinho, em que o Kahneman vai cabecear e o braço está aberto, é pênalti, não tem o que fazer. E nesse lance aí, mais claro ainda, o Bruno Henrique chuta e o Benevenuto, ele ergue o cotovelo. Quando ele vai tentar fazer, acho que um sentido de proteção, mas o braço está aberto, a bola bate no cotovelo, ali o Voaden até na hora, ele sinaliza o ombro, né, como quem disse, não foi nada. E aí, como o gol já tinha saído, né, do Pedro Raul e já está em 55 minutos, 52, 53 minutos, o Voaden está para terminar o jogo. E aí o VAR chama, não termina porque tem um lance polêmico, corretamente. E aí ele analisa que realmente há a intenção de colocar o braço, de interceptar. Quando o jogador abre o braço, se ele junta ao corpo, beleza. Mas se ele abre o braço, não existe isso. Tem muita gente que ainda tem essa dúvida de que bateu na mão é pênalti. Não é isso. Mas no momento que o jogador abre o braço, mesmo que seja para se defender, a penalidade tem que ser marcada. E foi o que aconteceu, o Gabigol empatou e o Flamengo evitou uma derrota nos acréscimos com o auxílio do VAR. Eu sei que foi correto, mas me surpreende, me estranha que o Flamengo ainda esteja sofrendo para conquistar pontos
jogando em casa, como mandante, como foi contra o Grêmio, como agora contra o Botafogo, só no finalzinho, só em lances casuais, só no detalhe. É um Flamengo muito diferente, com erros na escalação, com erros nas substituições. Eu não estou aqui decretando que o Domenech Torrent não vai dar certo no time, mas é fato que ainda não aconteceu. E enquanto isso, o tempo vai passando. É preciso uma conversa com ele para ele entender o elenco, para ele entender as opções que ele tem. Ele não está sabendo tirar o melhor desse elenco, e ele tem elenco para isso. Ele tem capacidade para fazer isso. Tá estranho mesmo. Por outro lado, o Paulo Autuori, mais uma vez, com um material humano muito mais inferior de qualidade técnica, ele conseguiu segurar. Conseguiu segurar o Atlético Mineiro do São Paulo e conseguiu segurar o Flamengo. Poderia ter saído com a vitória, não fosse esse detalhe do pênalti lá nos acréscimos. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!